Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosenberg e este é o canal RB Mais História. Hoje nós teremos a nossa primeira aula sobre o processo de independência do Brasil. Mas antes de começarmos especificamente a nossa aula, dá aquela moral para o nosso trabalho, né? Ative as notificações dos nossos vídeos, dá aquele like bacana e, se possível, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante porque dá um gás, dá um incentivo a mais para que nós possamos continuar com esse trabalho. Pessoal, então, sem mais enrolação, bora para a nossa aula. Galera, como eu destaquei aqui a priori, nós iremos ver na aula de hoje o processo de independência, ou seja, quais os elementos que conduziram o Brasil à sua independência. Obviamente, temos que entender que isso não ocorreu da noite para o dia, né? Então, nós iremos entender vários aspectos até chegarmos especificamente na independência. E nós vamos começar entendendo sobre a crise no sistema colonial, o sistema a partir do qual Portugal administrava a sua maior colônia, que no caso era o Brasil. Pessoal, a data da independência do Brasil, que é o famoso 7 de setembro, também é bastante festejado no Brasil. Obviamente que não tanto quanto nos Estados Unidos, na independência, no 4 de julho, né? Mas no Brasil também existem vários desfiles civis, desfiles militares, que celebram e comemoram essa data, beleza? Então é sobre esse processo que nós iremos começar a entender nessa aula 1. Teremos aproximadamente 3 ou 4 aulas até entendermos a culminância da independência. Vamos começar logo a falar sobre a crise do sistema colonial. Vamos lá. Pessoal, toda a aula que nós iniciamos, todo o assunto que nós iniciamos, melhor dizendo, eu sempre deixo aqui para vocês as habilidades que nós temos que adquirir no decorrer das aulas que nós iremos ver. E essas habilidades, elas são traçadas de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. E quais habilidades nós teremos que desenvolver? Aluno que vai fazer o Enem, aluno do ensino fundamental, professor que está assistindo esse vídeo para montar a sua aula. Então, as habilidades que devem ser apreendidas nessa aula são as seguintes. Vamos lá. Explicar os movimentos e as rebeliões da América Portuguesa, articulando as temáticas locais e suas interfaces com os processos ocorridos na Europa, aqui cabe lembrar do Iluminismo e da Revolução Francesa, e nas Américas, aqui cabe lembrar da Revolução Americana, cabe lembrar do processo que conduziu à independência americana. Então é buscar compreender, né, de que forma essas revoluções impactaram nesses movimentos da América Portuguesa, ou seja, no Brasil. Outra habilidade que nós temos que ter é de aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões. Então, a ideia é desses conceitos aqui vai ter que estar bastante delimitada a partir da compreensão dos nossos assuntos, melhor dizendo, do assunto da independência do Brasil. Então, teremos que entender o que é Estado, o que é nação, o que é território, a partir dessa temática. O que mais? Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos sociais e étnicos, tá? Nas lutas de independência do Brasil. Então, vejam só, diferentes grupos sociais e étnicos. Tanto a elite branca descendente de portugueses, como a atuação também de indígenas e de negros africanos nesses movimentos. De que forma esses agentes sociais participaram desses movimentos. Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da corte portuguesa em 1808 até 1822
e seus desdobramentos para a política brasileira. Beleza? Então, pessoal, esse aqui é um das principais habilidades que nós teremos que desenvolver também para essa aula. Compreender como que ficará a política e a sociedade como um todo, né, brasileira, a partir da corte portuguesa no Brasil em 1808. Beleza? Pessoal, dito isso, né, temos agora já em mente as nossas habilidades que teremos que desenvolver ao longo das nossas 3 ou 4 aulas. Então agora nós vamos ver especificamente os objetivos para a nossa aula de hoje, para a aula 1, para entender a crise no sistema colonial. Vamos lá, o que é que nós temos que aprender? Compreender a crise econômica em Portugal e os fatores que contribuíram para a crise do sistema colonial. Ou seja, é preciso compreender que a crise econômica que se inicia em Portugal impactará na forma como Portugal administra o Brasil e isso terá consequências. Também perceber a influência da independência dos Estados Unidos, tá? Olha só, a independência dos Estados Unidos estará aqui, deixarei o link para vocês sobre a aula sobre a independência dos Estados Unidos, deixarei o link na descrição desse vídeo, então depois vocês assistam para vocês entenderem melhor como ocorreu esse processo. E nós teremos que entender a influência dessa independência para as rebeliões anticoloniais que aconteceram aqui no Brasil. Então, cujo exemplo mostrou que as colônias podiam se tornar países autônomos, ou seja, os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra e se tornou um país autônomo. Então, isso começou a servir de referência para o restante da América, tanto da América Central como da América do Sul, que também você tem a colonização portuguesa, a colonização espanhola. Então, a independência dos Estados Unidos teve um grande impacto nesse processo. Além disso, entender a influência dos ideais do Iluminismo e da Revolução Francesa, que pregavam liberdade e combatiam a opressão à monarquia, a opressão monárquica, melhor dizendo. Cabe lembrar que o Brasil era uma colônia que pertencia a Portugal, que era uma monarquia, ou seja, governada por um monarca, por um rei. Além disso, analisar como as contradições entre os interesses das elites agrárias e mercantis da América Portuguesa e as limitações impostas pelo Pacto Colonial. Olha só, galera, isso aqui é muito importante, só para lembrar que o Pacto Colonial, que era o Pacto Colonial, resumindo, era uma lei que obrigava o Brasil a apenas ter relações comerciais com Portugal. Tanto comprar quanto vender, o Brasil só poderia ter essa relação com Portugal. Independente se outros países oferecessem melhores condições para o Brasil, tanto na compra como venda de mercadoria, mas o Brasil, em virtude do Pacto Colonial, era obrigado a comprar de Portugal e também vender os seus produtos a Portugal. Então, esse tópico aqui, ó, nós buscaremos, esse objetivo, nós teremos que analisar como as contradições entre os interesses das elites agrárias e mercantis da América Portuguesa e as limitações impostas pelo Pacto Colonial estiveram relacionadas à crise do sistema colonial e aos movimentos que buscavam a sua separação e a independência política da colônia, ou seja, do Brasil. Então vamos lá, nós já temos o nosso guia, já temos o nosso norte. A partir de agora nós iremos, guiados por esses objetivos, iremos buscar compreender como que ocorreu o processo de independência do Brasil, beleza? Vamos lá! Então, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula, vamos lá entender melhor como ocorreu esse processo. Vejam só, independência. Há várias contradições em torno desse termo, desse conceito, independência, né? Quantos significados a palavra independência pode ter para um país? Né? Por que a gente diz isso? Porque existem várias formas de independência. Podemos falar em independência econômica, independência política, e como essas coisas
diferentes. Por exemplo, um país pode ter independência política, no entanto, não ter independência econômica, ser totalmente ter uma economia até totalmente dependente de outros países. Então, isso ainda hoje acontece muito no mundo, certo? Então, esse conceito é bastante amplo. Olha só, quando o Brasil, quando o Brasil conquistou sua soberania política, né, no 7 de setembro de 1822, conquistou também a sua independência econômica, como eu estou falando para vocês. Será que as duas independências, tanto econômica como política, andam junto? Então é isso que nós vamos entender, né? Então, é uma pergunta que fica: independência política e econômica andam juntas? O Brasil conquistou sua independência política, mas conquistou também a sua independência econômica? Será que hoje podemos nos considerar verdadeiramente independentes? Né? Então, é isso que nós vamos buscar compreender. E vamos lá, olha só, os bastidores da independência. Na América Latina, galera, o antigo sistema colonial entra em crise nas últimas décadas do século XVIII. Tá? No Brasil, essa crise foi marcada pelas rebeliões de emancipação, destacando-se aí a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Agora aqui é importante destacar que por que esse sistema entra em crise no século XVIII. Falamos anteriormente da crise econômica em Portugal. Apesar de Portugal ter sido pioneiro nas grandes navegações, né, ter sido o primeiro país a se lançar nas grandes navegações, mas com o passar do tempo, outros países também começaram a se lançar na expansão marítima, a fazer concorrência com Portugal, por último, por exemplo, Inglaterra, França e Holanda, e com isso Portugal foi perdendo a sua soberania, e no século XVIII, inclusive, passava principalmente a partir da segunda metade do século XVIII, entrou em crise econômica. E essa crise acabou repercutindo nas colônias, porque diante dessa crise, a maneira que Portugal encontra para superar essa crise é taxando as suas colônias, aumentando os impostos. Né? Então, olha só, estamos falando dos bastidores da independência. Em 1808, a corte portuguesa chega ao Brasil e muda os rumos da independência. O Brasil, que até então era uma colônia extremamente atrelada a Portugal, em 1808, a família real portuguesa, fugindo das guerras napoleônicas, chega ao Brasil. Agora, a rainha de Portugal, Dona Maria I, o príncipe regente Dom João VI, o Pedro, filho de Dom João VI, que seria o futuro Dom Pedro I, toda essa corte, juntamente com todos os nobres, estavam na colônia. Né? Fugiram das guerras napoleônicas e vieram para o Brasil, que era a maior colônia de Portugal. E isso vai mudar os rumos da independência do Brasil, tá? Todos esses acontecimentos era apenas o início veja mais uma vez a palavra, processo de independência política do Brasil, que estende até o dia 7 de setembro de 1822. Cabe lembrar que o Brasil foi uma colônia de Portugal por quase 300 anos, se nós considerarmos a partir de 1530, que é quando Portugal começa a colonizar o Brasil de fato, até a chegada da família real portuguesa ao Brasil. E nós vamos entender mais adiante por que a partir de 1808, com essa chegada da família real, o Brasil deixa de ser uma colônia, mas só vai passar a ser um país independente a partir de 1822. Beleza? Então vamos descobrir como que isso tudo aconteceu. Vamos lá. Galera, vamos entender por que Portugal entra em crise. Olha só, falei para vocês que a partir da segunda metade do século XVIII, Portugal entra em crise. Então vejam só, crise em Portugal. Vamos entender por que Portugal entrou em crise? E é importante isso porque essa crise de Portugal reverbera no Brasil, tá bom? Então vamos lá, olha só. Problemas econômicos desde o século XVIII. Vamos entender por que acontecem esses problemas econômicos. A dependência da economia portuguesa em relação à Inglaterra
se aprofundou com a assinatura do Tratado de Metoen em 1703. Ó. Desde o início do século III, Portugal já começa a tomar medidas, a praticar determinadas coisas que irão levar à sua dependência econômica em relação à Inglaterra e principalmente entrar em crise com o passar do tempo. Vamos entender o que foi esse Tratado de Metoen. Pessoal, então temos aqui o mapa dos dois países e do Brasil, que estão envolvidos nesse tratado. Vejam só, aqui nós temos Portugal, tá? Na Península Ibérica, aqui nós temos a Inglaterra e aqui nós temos o Brasil. Vamos entender melhor esse organograma. O que era um Tratado de Metoen? O Tratado de Metoen foi um tratado de livre comércio entre a Inglaterra e Portugal para a comercialização de vinhos e tecidos. A Inglaterra, no século XVIII, tem muitas manufaturas. Tá? Então, a Inglaterra era pioneira nesse processo, tanto é que no século XVIII ela acaba sendo também a pioneira lá na Revolução Industrial. Também vou deixar para vocês na descrição do vídeo uma videoaula sobre a Revolução Industrial, tá? Então, assistam. Então, vamos entender como é que acontecia esse processo. Olha só, nesse Tratado de Livre Comércio, Portugal iria vender vinho para a Inglaterra e a Inglaterra venderia o que para Portugal? Tecidos. No entanto, eu faço uma pergunta. O que as pessoas precisam mais? De vinho ou de tecidos? O que as pessoas usam mais? Vinho ou tecidos? Exatamente isso. As pessoas precisam muito mais de tecido do que vinho. Então, o que acontece? Portugal comprava mais do que vendia. Então, se você compra mais do que vende, você vai ter o quê? Um déficit. Você vai ficar devendo. E onde é aí que entra o Brasil nessa história? Como é que Portugal arcava com esse déficit? Com ouro que era retirado do Brasil, lá da região das Minas Gerais. Então, observe no organograma. Vinho de Portugal para o Brasil, tecido, melhor dizendo, vinho de Portugal para a Inglaterra, tecido da Inglaterra para Portugal, gerou uma dívida, gerou um déficit, ouro saindo do Brasil, indo para Portugal e de Portugal em direção à Inglaterra. Até aí tudo bem. O problema é que a partir da segunda metade do século XVIII, a produção de ouro começa a escassear. O ouro vai acabar, né? Como eu coloquei aqui, ó, com o passar dos anos, a situação de Portugal só piora, a produção aurífera diminui. Então, a arrecadação de Portugal com relação ao Brasil também começa a diminuir. Para piorar a situação, você tem uma crise na produção do açúcar que já começa desde o século XVII, quando a região das Antilhas começa a produzir açúcar, né? Então, a situação de Portugal só piora. A partir da segunda metade do século XVIII, há uma grande redução, né? Uma redução drástica na produção aurífera, como eu já falei para vocês. Diante disso, um conjunto de medidas foi tomada, visando gerar mais recurso para os cofres do reino e superar a crise. Essa tarefa ficou a cargo de Sebastião de José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro de Dom José I, rei de Portugal, a partir de 1551. Então, Dom José I nomeia o famoso Marquês de Pombal para administrar o reino. E o Marquês de Pombal tomou uma série de medidas para superar essa crise. Vamos ver que medidas foram essas, se superou a crise e de que forma essas medidas impactaram no Brasil. Vamos lá. Então vejam só, galera, ó, principais medidas adotadas pelo Marquês de Pombal. Qual era o objetivo dessas medidas? Galera, o objetivo dessas medidas era reforçar o controle sobre a colônia portuguesa na América, tá? Ter um maior controle em todos os aspectos,
principalmente no aspecto fiscal, ou seja, na taxação de impostos, na cobrança de impostos. A coroa portuguesa aumenta os impostos. A coroa portuguesa proíbe, inclusive, a existência de manufaturas aqui no Brasil. Manufatura, né, que fabricava os tecidos. E com essa proibição, Portugal vai ter mais a possibilidade de vender tecidos para o Brasil. Então, eu quero que vocês entendam aqui que essa série de medidas que foram tomadas pelo Marquês de Pombal irá causar desconforto, irá causar a insatisfação dos colonos que viviam no Brasil e o resultado disso serão as revoltas. Vamos lá entender quais foram essas medidas. Em 1751, foram criadas as casas de inspeção de tabaco e do açúcar para solucionar dificuldades na exportação desses produtos. Para reforçar o monopólio comercial português, foram criadas a Companhia Geral do Comércio e Maranhão e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba. Então, pessoal, essas medidas aqui, ó, elas vão aumentando o controle no sentido fiscal, vão taxando ainda mais os produtos da colônia. Além disso, olha aqui, ó, o monopólio comercial, regido pela lei do famoso Pacto Colonial, se acentua cada vez mais. Isso implica em dificuldades para os colonos de fazer as suas transações comerciais, beleza? Só para vocês terem ideia, foi criado um decreto, né, um decreto oficial de 1558, que proibia a escravização de indígenas na América Portuguesa, medida que impulsionou o lucrativo tráfico de escravos africanos. Pessoal, essa medida foi mais uma que causou a insatisfação dos colonos, porque o escravo indígena, como nós já vimos em outros momentos, em outras aulas que eu também vou deixar aqui no vídeo a descrição para vocês, o escravo indígena, o colono simplesmente ia no meio da máquina e capturava um indígena ou pagava principalmente os bandeirantes para fazerem essa ação. Ou seja, o escravo indígena era muito mais barato do que o escravo africano. Só que o negócio do tráfico era bastante lucrativo para o governo, porque ia receber impostos sobre cada escravo africano que entrasse no Brasil, era lucrativo para os comerciantes de escravo, era lucrativo para os traficantes de escravo. No entanto, os colonos ficavam no prejuízo com essa ação, com essa prática. E a partir dessa data, os colonos não podem mais escravizar os indígenas, passou a ficar oficialmente proibido, inclusive os indígenas passam a ser considerados cidadãos portugueses. Os indígenas passam até poder casar e constituir família com os portugueses. Então, essas três medidas, elas agravaram muito a insatisfação dos colonos no que diz respeito ao sistema colonial. Para piorar a situação, outras medidas foram tomadas. Vamos ver quais foram essas outras medidas. Olha só, continuação das medidas tomadas por Marquês de Pombal. Em 1759, com o intuito de reforçar a centralização política e administrativa, os jesuítas foram expulsos de Portugal e de seus domínios coloniais. Isso causou também a insatisfação da colônia, desculpa, melhor dizendo, causou a insatisfação da Igreja Católica, que desejava catequizar os nativos. Foi criado também o Erário Real, em 1751, com a tarefa de garantir a cobrança do quinto e combater a sonegação e o contrabando. Galera, esse quinto aqui era o imposto mais odiado pelos colonos que habitavam o Brasil. Que imposto era esse? Significava que um quinto esse imposto ele era mais específico para a região das Minas Gerais. O que significa isso? Que um quinto de todo o ouro que fosse extraído das jazidas de ouro, das minas de ouro na região das Minas Gerais,
e todo ouro que fosse explorado no Brasil, não só na região das Minas Gerais, porque existiam em outras regiões também. Então, todo o ouro, a quinta parte desse ouro, ou seja, 20%, era destinado obrigatoriamente para esse imposto. É claro que existiam vários outros impostos também. Além disso, combater a sonegação e o contrabando, né? O contrabando principalmente de ouro. Então, todo o ouro ele deveria ser cobrado os impostos. E esse real erário foi criado com essa tarefa. Foram criados também casas de fundição para selar o ouro e fazer barras. Todo o ouro que era tirado da colônia deveria receber o selo da coroa portuguesa, e essas casas de fundição foram criadas com esse intuito, né? Todo ouro que não tivesse, qualquer ouro que não tivesse o selo da coroa portuguesa, significaria que era contrabando, ou seja, era ilegal. Em 1763, a sede do governo do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, essa transferência causou também grande insatisfação da população baianense, né? Principalmente da capital. As medidas Pombalina, contudo, não foram suficientes para impedir a crise do domínio colonial português na América. Então, pessoal, além de agravar as insatisfações dos colonos, que logo começaram a se rebeliar, além de não resolver, de causar essa insatisfação, as medidas tomadas pelo Marquês de Pombal também não solucionou a crise econômica que existia em Portugal. E a partir do final do século XIX, melhor dizendo, a partir do final do século XVIII, alguns movimentos separatistas, alguns movimentos emancipacionistas surgiram, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, depois já no início do século XIX, a Revolução Pernambucana. Isso serão frutos das nossas próximas aulas, beleza? Pessoal, então, por hoje nós ficamos por aqui. Espero que tenha compreendido legal nossa aula. Dá aquele incentivo lá para o nosso trabalho, deixe o seu like lá nos nossos vídeos, ative as notificações e se inscreva no canal. Por hoje é só. Tchau, fui!